Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 26. Você acompanha aí a leitura que eu farei aqui em Gálatas 5, 16 a 26. Gálatas 5, 16 a 26, onde a palavra de Deus diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Essas são as piores, né? A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Senhor, mais uma vez, chegamos na Tua presença para Te pedir em nome de Jesus, que o Espírito Santo, intérprete por excelência das Sagradas Escrituras, possa nos ajudar a entender, iluminando nosso entendimento, para que entendamos a Tua Palavra. Dá-nos, Senhor, também um desejo sincero, ardente, diligente, de colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa-nos, Senhor, diante da exposição da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero começar, eu vou fazer algumas perguntas, e eu vou precisar que você esteja me acompanhando. Dizem os especialistas da comunicação que a mente anda 10 vezes mais rápidas do que uma pessoa pode falar. Então, enquanto eu estou falando, você é capaz de pensar 10 vezes mais rápido do que eu estou falando. É por isso que eu quero pedir a você que me acompanhe. Por favor, não viaje, não durma, porque eu me lembro de uma história que eu ouvi a respeito de um pastor que estava pregando. E esse pastor é mais ou menos como eu. Dizem que eu tenho o dom de fazer as pessoas dormirem. Por favor, não rio, porque isso é muito triste. E esse pastor estava pregando e ele percebe que lá atrás tem um irmão que está cochilando, está dormindo. Aí ele diz assim para o irmão que está do lado dele: por favor, aí o irmão acorde aquele outro irmão que está dormindo. Ele disse: eu não, o senhor que fez ele dormir, o senhor que eu acorde. Então, olha, não durma, não viaje. Tá? A primeira pergunta que eu quero fazer hoje é: o que é vida abundante? O que é vida abundante? Porque, afinal de contas, Jesus prometeu. Ele disse que Ele veio para que nós tivéssemos vida em abundância. Então, se é vontade de Deus que nós tenhamos vida em abundância, nós podemos crer, pedir, receber e viver essa vida em abundância. Mas eu quero que você caminhe comigo nessa jornada pela palavra de Deus. Nós vamos agora lembrar de uma passagem em Romanos 5:5, onde a palavra de Deus diz que o Espírito Santo derramou o amor de Cristo em nossos corações. Romanos capítulo 5 começa dizendo assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por causa dessa justificação, por meio da fé, nós agora temos o amor de Deus derramado em nossos corações.
Em Romanos capítulo 8, versículo 9, a Bíblia diz que se nós não temos o Espírito Santo, nós não somos dele, do Senhor. Em 1 Coríntios 12, 13, a Bíblia diz que todos nós fomos batizados no corpo de Cristo, fomos colocados, fomos imersos no corpo de Cristo. Então, conforme a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo. Qual foi a primeira pergunta que eu fiz? A primeira pergunta que eu fiz foi: o que é vida abundante? Agora eu quero fazer a segunda pergunta. Já que a Bíblia diz que nós temos o Espírito, eu quero te fazer uma pergunta. Nós temos o Espírito, mas o Espírito Santo nos tem? Nós temos o Espírito, mas o Espírito Santo nos tem? Vamos lá. O amor é a maior evidência, a maior prova de que alguém está nas mãos de Deus. Vou repetir. O amor é a maior prova de que alguém está nas mãos de Deus. Então vai a terceira pergunta. Qual foi a primeira pergunta? O que é vida abundante? A segunda pergunta foi: o Espírito Santo nos tem? Agora a terceira pergunta: temos o amor? Conforme a passagem de Romanos 5, o amor foi derramado em nós. Então vem essa pergunta. Nós temos o amor, mas a segunda pergunta é: esse amor está produzindo? Esse amor está produzindo? Está produzindo na tua vida? Está produzindo na minha vida? Esse amor está produzindo? Vejam bem, Jesus prometeu vida abundante, nós temos o Espírito Santo, nós temos o amor derramado em nós, mas a pergunta é: esse amor está produzindo? Então eu quero fazer uma outra pergunta para você. Quando o amor começa a produzir? Porque quando o amor começa a produzir em nós, o mundo vai saber. O mundo vai saber. Goiânia vai saber. Quando o amor começar a ser produzido em nós. No versículo 25 de Gálatas, a passagem que eu li, de Gálatas 5, 16 a 26, o versículo 25 faz a seguinte afirmação, a declaração: se nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Nós vivemos no Espírito, conforme a palavra de Deus diz, nós vivemos no Espírito. Agora a outra pergunta é: nós estamos andando no Espírito? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O que acontece quando nós andamos no Espírito? O que acontece quando nós somos guiados pelo Espírito? Bom, vamos mais adiante. Quando Pedro foi cheio do Espírito Santo no dia de Pentecostes, quem ele pregou? Quem ele anunciou? Quem ele apresentou? Não foi o Espírito Santo, foi Jesus. Ele não falou sobre o Espírito Santo na sua pregação, a não ser falando que o Espírito Santo estava atuando, mas ele falou sobre Jesus. E eu citei hoje pela manhã, lá na igreja Maranata, um avivalista inglês que trabalhou muitos anos na África, nas décadas de 40 e 50 e um pouco na década de 60, mas em 1961 ele esteve no Brasil e ele conduziu um dos primeiros congressos de pastores do qual eu fiz parte. Eu era adolescente ainda praticamente, mas eu era parte da equipe daquela organização e eu pude assistir às palestras do Roy Hession. Em 1975 e 74 ele voltou ao Brasil e ele escreveu vários livros. Mas uma coisa que eu aprendi com o Roy Hession é o seguinte: quando nós começamos a olhar muito para o Espírito Santo, ele diz: não olhem para mim, olhem para Jesus. Aleluia. Por quê?
Jesus disse: quando Ele vier, Ele me glorificará. Isso não diminui o Espírito Santo. Nós não conseguiremos nunca diminuir o Espírito Santo, porque Ele é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Não é a terceira porque existe uma ordem. Deus é o primeiro, Ele é o mais importante. Jesus em segundo lugar em segundo lugar mais importante. Em terceiro lugar de importância, que é a medalha de bronze, é o Espírito Santo. Não é isso não. Eles três formam uma unidade perfeita. O Espírito Santo é Deus, mas é que cada um tem uma atribuição, ou tem atribuições diversas, diferentes, na sua atuação na igreja e na pessoa do crente. E quando alguém olha muito para o Espírito Santo, ele diz: não olhem para mim, olhem para Jesus. Amém. Quando alguém está cheio do Espírito Santo, é Jesus que aparece. Aleluia. O capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, chamado Sermão do Monte, não são outra coisa senão as qualidades do discípulo de Cristo, que são as qualidades de Cristo. Em 1 Coríntios 13, aquele capítulo sobre amor, a Bíblia está falando sobre Jesus Cristo, o amor que Jesus tem. E aí você fala: mas eu nunca consigo amar assim como Jesus. Mas nós vamos já resolver esse problema. Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo, é Cristo que aparece. E a visão que as pessoas têm de Cristo é a presença manifesta do Espírito. É a presença manifesta do Espírito. O Espírito Santo já habita em nós. Nós já temos o Espírito, mas ele só se manifesta quando nós nos deixamos ser guiados por ele, quando nós andamos nele. E o que acontece quando nós somos cheios do Espírito? O que acontece quando nós somos guiados pelo Espírito? O que acontece quando nós andamos no Espírito? O que acontece? Nós temos o amor, começa a produzir em nós. E o primeiro cuidado de Deus é que essa produção do fruto do Espírito, que é amor, comece contemplando, comece abençoando, comece nos dando algo. E sabe o que ele nos dá? Ele não dá prazer. Prazer não é alegria. Muita gente confunde prazer com alegria. Sabe, prazer vem de ter coisas, vem de sensações e de sentimentos. Então prazer não é a alegria de que fala a palavra de Deus, de que fala Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Felicidade não é alegria. Felicidade tem a ver com pessoas. Por exemplo, você fica feliz quando alguém chega. Pode ser até que você fique feliz quando alguém vai embora, né? Porque aquela pessoa, você não quer ela perto de você, você fica feliz que ela vai embora, né? Então tem a ver com pessoas e tem a ver com conquistas humanas, com coisas que nós ganhamos, que nós recebemos. Mas o amor de que fala Paulo aqui aos Gálatas é o contentamento. Essa palavra contentamento é da mesma raiz da palavra conteúdo, quer dizer, eu já tenho. Eu não dependo do que acontece em minha volta. Eu não dependo das circunstâncias. Então não é uma alegria passageira, não é uma alegria incompleta, não é uma alegria que deixa a desejar. Contentamento. Essa alegria é a alegria do Senhor. Amém. Quando nós somos guiados pelo Espírito, quando nós andamos no Espírito, o Espírito começa a produzir. Vocês estão lembrando do que nós falamos antes? Nós falamos antes que Jesus veio para que nós tivéssemos vida em abundância. Nós falamos em segundo lugar que nós que nós temos o Espírito Santo, conforme a palavra de Deus, e que o amor de Cristo foi derramado em nós pelo Espírito. Então nós temos também o amor em nós. Nós temos, mesmo que nós não sintamos, você está carregado, saturado, cheio de amor dentro de você. Só que muitas vezes esse amor não produz, e nós não entendemos por que esse amor não produz, e o que é que ele produz, o que é que esse amor produz.
o primeiro resultado desse amor é para nós mesmos. É uma alegria incontida. É uma alegria que não depende de circunstâncias. É uma alegria que é uma canção antiga, que acho que vocês aqui não conhecem, que diz assim: essa alegria não vai mais acabar. Essa alegria do Senhor. E essa é a alegria que será a nossa força. E essa é a alegria que nos fará suportar as agruras da vida. E essa é a alegria que nos fará suportar as crises que se abaterão cada vez mais sobre a nossa nação. Amém. Porque Deus está derramando um juízo sobre a nossa nação. Mas enquanto Ele derrama juízo sobre a nossa nação, na história da igreja, na história do povo de Deus, desde o Velho Testamento, Deus honrou, Deus não desamparou o seu povo. Aleluia! O seu remanescente fiel. Aleluia! Mas essa alegria então não vai acabar, não obstante as circunstâncias, não obstante o que você sofrer, não obstante o que você perder, não obstante o que acontecer com você. Essa alegria é contentamento. Essa alegria faz você dizer: eu estou satisfeito, eu estou pleno. Plenitude é a inteira medida de alguma coisa. Eu estou pleno, eu estou satisfeito. Aí a outra coisa que nós temos, que é para nós mesmos, é paz. Você já chegou para uma pessoa que está entristecida por ter perdido um ente querido, ou por ter perdido o emprego, ou por ter perdido alguma coisa importante? Você já chegou para ela assim, toda alegre, e diz: olha, não fique triste, porque eu estou alegre por você. Isso vai ajudar a pessoa? Não. Essa alegria a gente sente aqui dentro. É impossível sentir essa alegria, a outra pessoa ficar alegre porque você está alegre. Isso tem outra coisa que nós poderíamos dizer: eu estou alegre, você está alegre, eu estou feliz porque você está feliz. Isso é outra coisa. Mas quando a pessoa está assim, numa situação de tristeza profunda, não adianta você sentir alegria por ela. Você gostaria até de transferir a alegria para ela, mas você não conseguirá. É uma coisa que você sente aqui dentro. Outra coisa, você chega perto de uma pessoa perturbada, ansiosa, uma pessoa angustiada, uma pessoa estressada, e você diz: mas não fica assim, que eu estou sentindo uma paz muito grande. Isso vai ajudar a pessoa? A pessoa vai olhar para você e falar: você está, desculpe o termo, está gozando com a minha cara, né? Eu estou aqui me arrebentando em você, dizendo: eu estou sentindo paz aqui por você. Você não consegue. Mas, quando o amor de Deus começa a produzir, olha como Deus é cuidadoso conosco. Primeiro, Ele nos beneficia com uma alegria que antes nós não conhecíamos, que o mundo não dá e não pode tirar também, que nada dessa vida pode tirar. E uma paz que não depende de circunstâncias. Uma paz que não depende de que tudo em nossa volta esteja indo bem. Essa paz. Agora deixe-me falar um pouquinho sobre essa paz. A gente tem visto pregadores, e eu tenho até me simpatizado com o esforço de muitos pregadores de tentarem explicar Filipenses e convencer as pessoas. Deixa eu dar uma chegadinha aqui em Filipenses. Não precisa estar aqui preso aqui, mas Filipenses capítulo 4, aquela célebre passagem sobre paz. Quando Paulo fala: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. E sede agradecido. Aí você pensa que automaticamente a pessoa tem paz. Bom, Deus já colocou paz no coração daquela pessoa. E Ele colocou, conforme eu entendo do que a palavra de Deus diz, é como uma sentinela que guarda o nosso coração de sentir, e guarda a nossa mente de pensar coisas erradas ou desagradáveis. Mas se você desprezar o contexto que vai até o versículo 9, veja o versículo 8. O versículo 8 diz que a sentinela está guardando o meu coração e a minha mente, mas eu devo exercitar a minha mente em coisas que têm virtude, que têm valor, que são verdadeiras. O que é que fala o versículo 9? E a paz
Quer dizer, então, e a paz de Deus guardará os vossos corações. É só, você já tem essa paz, mas essa paz só vai continuar guardando os nossos corações, se nós exercitarmos a nossa mente nessas coisas que fala Paulo no versículo 8 de Filipenses capítulo 4. Então muitas vezes a pessoa tem paz com Deus. Crucificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, mas não tem a paz de Deus. É possível ter a paz com Deus e não ter a paz de Deus. E é possível também ter paz de Deus, paz com Deus, paz de Deus, e não ter paz com o próximo, não ter paz com o irmão, não ter paz no lar, não ter paz com a família. Por quê? Nós precisamos deixar o Espírito nos guiar, precisamos deixar o Espírito nos dirigir, precisamos andar no Espírito, precisamos deixar que Ele nos tenha, e então aí o Espírito começa a produzir, e você não precisa se esforçar. Já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim, e essa vida que eu tenho na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:20. Então, você não precisa se esforçar para produzir o fruto do Espírito. Você não precisa amar, como está falando lá em 1 Coríntios 13. Você não precisa se esforçar para obedecer às ordenanças de Jesus no Sermão do Monte. Você não precisa se esforçar para obedecer. Veja o que o apóstolo João fala. Porque o apóstolo João diz: o amor de Cristo, os mandamentos de Deus não são pesados. Você não percebe que a maioria dos cristãos acha muito difícil, acha muito pesado seguir a Cristo? O apóstolo João não achava, mas também o nível de comunhão, o nível de intimidade que João tinha com Jesus era muito grande. Então, quando nós temos vida abundante, quando nós chegamos a esse estágio na nossa vida, quando nós deixamos o Espírito Santo nos ter, Ele vai ter liberdade para produzir, é Ele que vai produzir, não é você que vai produzir. Deus não está cobrando isso de você. Deus, quando você lê, mas o fruto do Espírito, eu tenho que produzir, não. Você tem que se deixar ser guiado pelo Espírito. Você tem que se firmar no Espírito. Andar no Espírito é se firmar nele. Você tem que se deixar ser possuído por Ele. Quando isso acontece, então acontecem outras coisas maravilhosas. Você passa a ter paciência. E essa paciência não só no sentido de esperar coisas, essa paciência é no sentido de longanimidade, é uma paciência que se estende ao nosso relacionamento com os outros. E aqui aquela alegria que você tem, você é amado e agora você tem alegria verdadeira e você sente paz no seu coração, isso torna possível você a ter paciência com os outros. Você que tinha dificuldade de ter paciência, você que tinha dificuldade de esperar no Senhor, você que tinha dificuldade de aguardar até que o Senhor se manifestasse a teu favor, de acordo com aquilo que você estava esperando nele, agora você tem paciência para esperar. Você se tornou um crente mole? Você se tornou um crente assim, desanimado? Não, você agora aprendeu a ter paciência. O Espírito Santo produz isso, Ele produz paciência em nós. Eu não preciso me esforçar para ter paciência. Eu pessoalmente, Abraão, eu sou muito impaciente, mas eu tenho aprendido a depender do Senhor para ter paciência. E agora, quando alguém fala, você ficou me esperando muito tempo, às vezes você marca com alguém e a pessoa demora para chegar, né? E eu antes ficava muito triste com aquela pessoa e até ficava irado com aquela pessoa que atrasava no seu compromisso. Agora eu fico orando. Que privilégio, que oportunidade para ficar orando, para ficar intercedendo durante o tempo que eu estou esperando na fila do banco, na fila do INSS, na fila não sei de mais o que a gente tanta fila tem nesse país. Paciência, mas não só paciência para esperar as coisas virem até nós, mas paciência com as outras pessoas. E a gente também passa a ter capacidade de ser uma pessoa boa. Benignidade quer dizer uma pessoa boa,
uma pessoa polida, educada, hospitaleira. Você que tinha dificuldade para receber pessoas em sua casa, de repente, você sente uma alegria, um prazer muito grande em hospedar pessoas, em convidar pessoas para uma refeição em sua casa. Isso é fazer o bem. Eu vou contar uma história que o Wesley e a Suzana já ouviram. Aliás, duas histórias. Uma é do Dr. John Haggai. Você já leu o livro Seja um Líder de Verdade? Você lembra a história que ele contou quando ele era adolescente e que ele ouvia um programa, A Voz Luterana, um programa radiofônico mundialmente transmitido, um programa evangelístico muito bom. Nós tínhamos em português esse programa na década de 50, infelizmente não temos mais, A Hora Luterana, um programa muito bom. E o John Haggai, quando era adolescente, ele juntou com muita dificuldade $2 para mandar para o Walter Mayer, o locutor, aquele produtor e locutor daquele programa. E ele mandou sua oferta. Mas ele mandou, não esperava nada. 2 semanas depois ele recebe uma carta, 2 páginas datilografadas, quer dizer, já faz tempo, né? Datilografadas. Ele recebe aquela carta e na carta o Walter Mayer fala para ele: eu agradeço muito a sua oferta. Eu quero que você saiba que $1 que você deu dá para transmitir o programa para 1.250.000 pessoas. $2 para 2.500.000 pessoas. E eu quero agradecer você por isso. E o John Haggai, ele tem um humor assim, finíssimo, né? Um dos homens assim com o humor mais refinado que eu já conheci. Ele disse, ele não teve dúvida nenhuma que ele mesmo, o Walter Mayer, escreveu a carta, porque não foi a secretária dele, porque tinha tanto erro gramatical, né? Mas aquele homem foi o quê? Ele foi bom, ele demonstrou sua vontade. Aí eu contei outra história, também o Wesley e a Suzana me permitam contar essa história para os irmãos aqui, porque eu sei que os irmãos vão gostar. Um soldado, Peter Mayer, todo mundo com Mayer hoje, né? Esse é Mayer, Peter Mayer, é quase igual Mayer, né? Durante a guerra em que os Estados Unidos estavam se libertando da Inglaterra, ele tinha um desafeto, ele tinha um inimigo, e antes da guerra, e essa outra pessoa chegou a cuspir na cara dele, no rosto dele, desculpa, minha cara, no rosto. Passaram-se os anos, a guerra começou entre os Estados Unidos para se libertar da Inglaterra, e aquele seu desafeto passou para o lado inglês, o lado britânico, e se tornou espião, e foi preso, e condenado à morte. E o Peter Mayer foi lá ao George Washington pedir clemência, pedir que George Washington perdoasse aquele homem. E o George Washington falou, olha, eu estou muito tocado pelo seu pedido, mas em tempos de guerra como esse, não é possível atender o seu pedido referente ao seu amigo. E o Peter Mayer falou, meu amigo? Ele é o único inimigo que eu tenho. Aí o George Washington assinou o perdão, porque falou, mas como alguém pode fazer o bem para o inimigo? Ele é o único inimigo que eu tenho. Assinou o perdão. A tempo do Pedro, né, esse cara, correr e entregar o indulto, o perdão, para que aquele homem fosse livre da forca. Então, isso é fazer o bem. Fazer o bem, treine-se, busque, desenvolva esse hábito de fazer pequenas gentilezas. Eu fiz uma lista de 50 pequenas gentilezas que nós podemos fazer quase que diariamente para as outras pessoas. É um desafio, mas nós podemos. Faça a sua listinha de pequenas coisas que você pode fazer por outras pessoas. O dia a dia te oferecerá uma porção de oportunidades e você vai querer fazer o bem. Mas além de fazer o bem, um outro resultado da produção desse fruto do Espírito em nós, é nós sermos bons, é nós sermos pessoas boas, de natureza boa, não só fazer o bem, mas sermos pessoas boas. Por isso que fala benignidade e bondade.
A outra é fidelidade. É interessante que a palavra fidelidade, ela começa com fé. É necessário ter fé para você ter resistência, permanência, perseverança. A outra palavra é mansidão. E mansidão, então, eu quando começo a pensar nessa palavra, eu penso na autoridade da mansidão de Jesus. Nós trememos diante da autoridade da mansidão de Jesus, né? Uma nova autoridade que Deus nos dá, a autoridade da mansidão de Jesus. A autoridade que não depende de gritos, a autoridade que não depende de ganhar a argumentação, a autoridade que não depende de dominar o inimigo ou o adversário. É uma autoridade que pode ser exercida com mansidão. E como isso é possível? Que com mansidão nós possamos dominar uma situação, não derrotar alguém, mas dominar uma situação, porque é fruto do Espírito. Mas mais uma coisa para terminar. Domínio próprio. Domínio próprio é a vitória final e completa sobre o eu. É o equilíbrio das nossas emoções, do nosso temperamento. É o toque final no nosso caráter. É a moldura de Deus no nosso caráter. Domínio próprio. Então vamos recordar para encerrar o seguinte, dizendo o seguinte: como é que nós começamos? Com uma pergunta: o que é vida abundante? Alguém está interessado aqui em viver uma vida abundante? A minha pergunta, faço mais uma pergunta, acrescento mais uma pergunta, aliás. Você está vivendo uma vida abundante? Vida abundante não é necessariamente nos entusiasmarmos com alguma coisa que está acontecendo, ou termos momentos de êxtase na nossa vida, ainda que sejam momentos de enlevo espiritual. Isso não é necessariamente vida abundante. Vida abundante é quando há uma produção abundante do fruto do Espírito em nós. E Jesus, nos capítulos 14 e 15 do Evangelho, conforme narra João, ele disse que ele espera que nós produzamos muito fruto, porque a linguagem do reino é repleta de palavras como muito, bastante, abundância, plenitude. E ele diz que nós podemos produzir muito fruto. Mas a minha pergunta é: você está produzindo muito fruto? Ou o Espírito Santo está produzindo? Você está vivendo uma vida abundante? A outra pergunta que eu fiz: o Espírito Santo te tem? Você é dele, realmente dele? Você tem o Espírito Santo, mas o Espírito Santo te tem? Tem a ver com o senhorio aí, né? Oh, Senhor, a outra pergunta é: misericórdia. quando é que o amor começa a produzir? Eu já tenho o amor, mas quando é que ele vai começar a produzir? Quando eu começar a andar no Espírito. Aleluia, meu. É como alguém disse, aliás, alguém não, eu vou citar a pessoa, um grande comentarista da Bíblia, há 360 anos atrás, ele disse o seguinte: a igreja pode experimentar avivamento quando ela quiser, basta cumprir os requisitos da palavra de Deus. Você pode ter vida abundante agora mesmo, se você obedecer os requisitos da palavra de Deus. E os requisitos que eu apresentei aqui são claros: é você andar no Espírito e se deixar ser guiado pelo Espírito. Amém. E quando nós nos deixamos ser guiados pelo Espírito, Ele, o Espírito Santo, eu não preciso nem me esforçar, eu só preciso me colocar nas mãos dele. Ele começa a produzir. E aquelas coisas que nós não conseguimos, porque nós tentamos na força da carne, vitórias espirituais, conquistas espirituais, bênçãos, nós não conseguimos na força da carne, é no poder do Espírito. Amém, Senhor Jesus. E olha, a atuação do Espírito Santo em nós, vou te dizer uma coisa, meu irmão: não procure poder. Você pode se escandalizar com o que eu disser. Pastor Milton pode dizer: nunca mais convido o Abraão para pregar aqui. Mas eu vou te dizer uma coisa: nem ore pedindo poder. Peça santidade. Aleluia, Senhor. Porque, como disse um poeta escocês, Robert McShaene, conforme a tua santidade, assim será o teu
poder. Aleluia. Aleluia. Conforme a tua santidade, assim Glória a será o Glória teu a poder. Deus, Senhor Jesus. Então você não precisa se esforçar, você só precisa obedecer. Só precisa obedecer. Há um hino antigo que é cantado nas igrejas chamadas tradicionais ou históricas, que diz assim, na letra, traduzindo do inglês, é crer e obedecer. Crer e obedecer. Muitas vezes nós cremos, muitas vezes nós pedimos até desesperadamente, mas nós não recebemos, porque é crer e obedecer. Crer e obedecer. Você tem o Espírito Santo, mas o Espírito Santo te tem? Eu vou terminar. Eu disse hoje pela manhã lá na igreja Maranata, já passou 39 minutos aí? Fica à vontade. Posso ficar mais 45 minutos? Na igreja Maranata eu disse assim, cuidado com os pregadores que dizem, eu estou terminando agora. Daqui a pouco ele fala, bom, para concluir, e depois ele diz, bom, encerrando mesmo, deixa-me falar mais alguma coisa. Então, encerrando, deixa-me falar mais alguma coisa. Zacarias 9:23 diz o seguinte, naquele dia, pegarão 10 homens, pegarão-se na orla da veste de um judeu, e lhe dirão, nós iremos convosco, porque nós temos visto que Deus está convosco. Esse versículo faz parte de um contexto de cumprimento de profecia, mas deixe-me tirar do contexto esse versículo, assim, vou pinçar do contexto esse versículo. Presta atenção, naquele dia pegarão 10 homens, pegarão-se na orla da veste de um judeu, e lhe dirão, nós iremos convosco, porque vimos que Deus está convosco. A ideia que eu faço dessa passagem é que aquele judeu tinha uma missão, aquele judeu tinha uma direção a seguir, aquele judeu tinha um alvo a perseguir, e ele está indo, mas alguma coisa nele impactou aquelas vidas, e aqueles 10 homens seguram na orla dele. Lembram quando aquela mulher chega para Jesus, que estava exercendo o seu ministério público, e chega para ele, ele rodeado, apertado pelas multidões, e ela consegue, esticando o braço, mexer na veste dele, para chamar-lhe a atenção, para a sua necessidade, para a sua história. Lembram? Então, esse homem está indo em direção ao cumprimento de uma missão, e está indo com pressa, mas 10 homens chegam e tocam na orla dele e dizem, nós queremos ir com você, porque nós temos visto que Deus está com você. E eu falei agora mesmo sobre vida abundante, eu falei agora mesmo de sermos tidos, de sermos possuídos, de sermos guiados, de andarmos no Espírito. E eu quero fazer uma pergunta para você. Quando foi a última vez que alguém disse, eu quero ir com você para a tua igreja, porque eu tenho visto que Deus está com você? Não estou falando de outro crente, não. Eu estou falando de um colega de trabalho, de um colega de escola, de um colega de quartel, de um vizinho, de um parente não crente. Quando foi que alguém disse para você? Estou perguntando para você mesmo. Quando foi que alguém disse para você, eu quero ir com você, porque eu tenho visto que Deus está com você? Você tem vida em abundância? O Espírito Santo te tem? Então vamos curvar a nossa cabeça em oração. Ó Deus da glória, Deus de poder, Deus do impossível, Deus da eternidade, Deus de milagres. Ó Deus, nós chegamos na tua presença em nome de Jesus. Chegamos com reverência, mas chegamos também com ousadia, porque chegamos em nome de Jesus. Nome de Jesus. Para te pedir, ó Deus, que esta palavra do Senhor, essa palavra que nos oferece vida abundante, essa palavra que nos diz que o amor de Deus foi derramado em nós, essa palavra que promete que se nós somos guiados pelo Espírito, nós não temos nada que impeça que haja uma manifestação poderosa, sobrenatural do Senhor em nossa vida, e através da nossa vida. E ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, porque eu estou vendo uma igreja que está florescendo, uma igreja com muito valor, uma igreja com muita riqueza, olhando para esses irmãos, glória a Deus, louvado seja o teu nome por essas vidas. Eu estou vendo, ó Deus, que aqui nós temos o suficiente para impactarmos essa cidade. Aqui nós temos, Senhor,
entre os irmãos que aqui estão reunidos, uma força suficiente para impactar essa cidade. Uma força que não é nossa, uma força que pode ser exercida em nós e através de nós, pelo Teu Espírito. E nós te pedimos agora, ó Deus, que as nossas vidas sejam vividas de tal forma que o sal que devemos ser e que a luz que devemos ser seja tão pura, tão cristalina, tão forte, tão suficiente, que as pessoas, ao olharem para nós, glorifiquem ao Senhor que está nos céus. Ao olharem para nós, digam para nós: eu não aguento mais, eu não vou resistir mais, eu vou com você, eu vou seguir, porque você está seguindo Jesus, eu quero seguir Jesus também, eu quero ir com você. Que Deus abençoe, ó Deus, que o Senhor abençoe essa igreja, que o Senhor abençoe o pastor Luiz, que o Senhor abençoe a sua esposa, a pastora, os outros pastores aqui, a liderança da igreja. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de nos trazer aqui hoje para estar com esses irmãos preciosos. Em nome de Jesus. Amém.